Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. João, quais estratégias ou caminhos podem ser seguidos para aprimorar a leitura e a concentração? Não consigo me concentrar para ler um livro. Essa é uma das coisas que a gente mais ouve. E tem um processo que acontece no nosso cérebro, que é um processo de homeostase. O que é homeostase? Homeostase basicamente é o nosso normal, é o nosso ponto de equilíbrio neuronal. Basicamente, esse ponto de equilíbrio do nosso cérebro, ele faz com que a gente se adapte àquele ambiente. Vamos supor que seja no contexto de aprendizagem, seja de temperatura do ambiente, seja de geolocalização, enfim, vamos falar que o nosso ambiente, a gente está num lugar muito frio, a gente mora lá no Polo Norte, temperaturas muito frias. O nosso corpo vai passar por um processo de alostase, basicamente a adaptação, a mudança, então ele vai se incomodar. Esse incômodo se chama alostase. E depois esse cérebro vai entrar num ponto de equilíbrio. Ele vai se acomodar. Então ele se incomodou, agora ele vai se acomodar. Essa acomodação é o processo de homeostase. Então eu estou num ambiente quente, fui para um espaço frio, eu estou incômodo, estou passando por um processo de alostase. Então meu cérebro está mudando, tem ali uma série de contextos de plasticidade neural, e assim que eu me adapto, eu mudo, eu vou para um outro formato do meu cérebro, onde ele fica nesse formato de homeostase, ou seja, um ponto de equilíbrio. Ou seja, me acomodei. E o cérebro, ele tende a ser acomodado, né? Ele não gosta de mudança. Essa é a grande verdade, né? O cérebro, quanto mais acomodado, ele quer ficar ali numa zona de conforto, né? Isso é natural do animal, do homem que foi evoluindo, ele quer ter o seu conforto. E aí, quando a gente pensa em dificuldade de concentração, dificuldade de leitura, ou o meu cérebro começa a pensar numa coisa e daqui a pouco pensa em outra, isso não é normal. A gente tem que voltar para um estado de equilíbrio. E um jeito da gente conseguir fazer isso é basicamente fazer de pouquinho em pouquinho, o que muitas vezes a gente chama de um esforço de 2%, né? Então, quando você começa a fazer um pequeno esforço para ler um livro, por exemplo, você não consegue ler. Mas hoje eu vou ler uma página. Você lê uma página, fecha o livro. Não queira ler o livro inteiro num dia. Você se prepara para aquilo. Fala, cara, eu vou começar a ler. O seu cérebro, ele tá naquele formato de homeostase que ele não lê mais. Então não adianta você querer forçar demais ele. Espera, leia um pouquinho hoje. Fecha o livro, amanhã você lê 3 páginas. Fecha o livro, daqui 3 dias você vai ler 5 páginas, depois 7, depois 8. Vai percebendo a evolução, né? Então, como se fosse uma espiral que você vai evoluindo um pouquinho em cada momento. Esse processo, ele vai fazer com que o seu cérebro passe por essa alostase, ou seja, ele se incomode para encontrar um novo normal. Então, a partir de um determinado tempo, vamos falar de 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele vai entender que ler é um novo normal. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai ajudá-lo pouco a pouco a se concentrando. Então, tenta procurar um ambiente gostoso, agradável, que você consegue se concentrar, você consegue ficar tranquilo e vai dando pequenos estímulos para o teu cérebro de novo. Esses pequenos estímulos vão fazer com que ele entre num novo estado, esse estado de homeostase. Pensa nisso, toda vez que você percebe que está com alguma dificuldade de aprendizagem em qualquer tipo de contexto, tenta fazer uma mudança de pouquinho em pouquinho. Esses 2% com a frequência, ele é muito mais forte do que você tentar fazer uma maratona do dia para a noite. Eu sou o João Breni, CEO do Good Spot, especialista em tecnologias educacionais e neurociência cognitiva.